para quem fez a disciplina de Planeco, essa parte associada a essas duas próximas aulas, a aula de hoje e a próxima aula, vão ser um pouco uma retomada dos conceitos que a gente já falou em planejamento e análise de dados. Mas, para vocês que tiveram, né, já essas aulas teóricas, vocês podem se aprofundar no código, tá? Então, concentre-se. Larissa, Laís, Marianela, vocês, Vitor, e mais os outros que fizeram Planeco, concentrem-se no código, tentem pensar no que vocês fizeram lá através daquela interface e agora fazer utilizando o código do próprio R, tá? E eu vou apresentar aqui novamente as questões teóricas que são as mais importantes associadas a essa parte. Normalmente a gente tem, durante o curso, os alunos tendo muita dificuldade na parte de código, logicamente, porque é uma linguagem nova e tem que aprender todo um vocabulário, uma sintaxe. Então, traz uma dificuldade, né, inerente ao próprio aprendizado de linguagem. Mas tem uma dificuldade que acontece também com frequência, que é a falta da base teórica analítica, que precisaria ter para você poder entender alguns conceitos, e no final das contas não tem como a gente não falar sobre esses conceitos, sendo que a própria linguagem ela foi criada pensando nisso, né? Pensando nesse instrumental analítico mesmo. Então a gente não tem como deixar de falar, e eu vou então falar algo aqui sobre esses conceitos básicos, e depois a gente vai mostrar para você esses conceitos no código. Mais no código mesmo, né? Mas tem algumas coisas que são importantes. Então, a gente está aqui começando a falar um pouco de análise de dados, falamos sobre como importar os dados, como manipular dados no R, como apresentar esses dados graficamente. Agora nós vamos falar um pouco sobre esse potencial que o R tem analítico. Vamos falar só sobre coisas muito basiquinhas que estão ali definidas para nós no R. Vou pedir só um minutinho. Eu já ligo aqui minha câmera. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou apresentar alguns conceitos. Basicamente, o que é o p-valor que a gente usa nos testes estatísticos de uma forma um pouco diferente do que vocês provavelmente, usualmente, viram ou aprenderam. Então, é uma coisa que não tem a formalidade matemática. E vou falar sobre outro conceito, que é a partição da variação de dados, e como a gente pode usar essa partição da variação para o teste de hipótese. Isso vai ser importante para a gente falar depois dos modelos lineares que usam como base para a comparação de modelos, para o teste de hipótese, eles usam essa partição da variação de uma maneira ampla, né? Mas ela foi desenvolvida por uma técnica específica, que é a ANOVA. Então, eu vou mostrar a ANOVA para vocês, e depois vocês vão fazer o exercício do tutorial também pensando na ANOVA, mas o que a gente quer mesmo com essa ANOVA é apresentar para vocês esse conceito de partição de variação. Quem fez Planeco passou por isso muitas e muitas vezes, né? Então, o que está por trás desses testes estatísticos, normalmente, é a inferência que a gente quer fazer. Então, a gente quer fazer alguma inferência, e isso se chama inferência estatística, porque a gente quer fazer essa inferência, ou seja, fazer uma afirmação sobre algo, sobre um processo, sobre um sistema, e essa afirmação, a gente quer falar ela, né? Tipo, ser uma afirmação de fato, né? Não ser talvez isso, talvez aquilo, mas a gente vai fazer uma afirmação, mas ao mesmo tempo a gente quer associar a essa afirmação uma medida de incerteza. Então a gente sabe que qualquer afirmação que a gente faça a partir dos nossos dados,
elas são afirmações que podem estar erradas, e a gente quer associar essa probabilidade de a gente estar errado ao fazer uma afirmação na nossa afirmação. Então, isso é muito importante para a ciência. Tá? E eu queria mostrar um pouco de onde vêm esses fatores que trazem variabilidade nos nossos dados, que trazem alguma incerteza com relação à nossa afirmação. Então, basicamente, um ponto básico para a gente focar é uma fonte de variabilidade que está associada à própria amostragem que a gente faz. Então, a gente não trabalha com todo o conjunto de informação. Né? A gente, quando vai falar sobre algo, sobre algum processo, a gente não tem toda a informação disponível, né, da nossa população, que é chamada de população estatística. A gente só tem uma parte dessa informação. E por ter só uma parte da informação, essa informação ela traz incertezas. Então, a gente precisa lidar com essas incertezas. A forma que a gente encontrou de lidar com essas incertezas é associar a essa afirmação essa probabilidade de incerteza ou de incorrer em erro. Né? São os famosos erros, né, da estatística. O erro tipo 1, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tem o erro tipo 2 também, que é um outro tipo de erro. Tá? E parte desses dois erros estão associados a essa amostragem, ou seja, esse procedimento que a gente usa, já que a gente não pode falar sobre pegar toda a informação, né, fazer o censo, a gente faz uma amostra, e a partir dessa amostra, então, a gente faz a nossa inferência. Então, o grande lance, né, grande parte do que a gente tem de arsenal analítico, na estatística, ela vem para trazer para a gente essa informação de incerteza. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como essa questão da amostragem ela se faz presente quando a gente precisa fazer alguma inferência. Então, vou primeiro falar só sobre a amostragem. Então, para fazer isso, eu vou mostrar para vocês como pode mudar muito a informação que a gente traz, ou a incerteza que essa informação traz, quando a gente tem amostras de tamanhos diferentes. Então, vou pegar aqui um conjunto de dados, que é o conjunto de dados de palmitos de uma localidade, que não é essa aqui, não é Areia do Cardoso, eu vou pegar aqui de Carlos Botelho. Então, a floresta de encosta atlântica, ali no litoral sul de São Paulo, e a gente tem a informação do censo dos palmitos, tá? E a gente vai brincar um pouco com esse censo. Eu vou abrir aqui o meu R, para a gente fazer isso, de mostrar o censo, tá? De amostras, né? Então, o que eu estou tentando simular aqui? Eu estou tentando simular uma situação real da gente ir para o campo e coletar informações no campo, né? Fazer uma amostra. E aí eu tenho esse censo dos palmitos e vou usar isso, tá? Então, a gente normalmente não tem o censo, a gente tem o quê? A nossa ida a campo, onde você vai lá e faz uma amostra. Então, é isso que a gente está simulando, tá? Para mostrar para vocês o que está por trás dessa incerteza associada à amostra. Então, vamos primeiro ler os dados, né? Esses dados do censo. Eu estou removendo tudo que tinha no meu workspace. Então, na minha área de trabalho, na minha bancada, se ela tivesse alguma coisa ali, eu joguei fora, apaguei tudo para começar com uma bancada limpa. E estou dando aqui o load de um arquivo RData. Ou seja, esses arquivos são arquivos binários, não são arquivos texto, e armazenam informação também, né? Podem armazenar informação, qualquer objeto do R pode ser guardado em um arquivo RData. Tá? Só que o RData eu não consigo abrir em outros programas, por exemplo, não consigo abrir no Excel, só consigo abrir no R. E vamos ver o que eu li no final das contas, porque o que está dentro desse objeto RData são objetos, desse arquivo RData, são objetos no R. Então, quando eu fiz o load, eu carreguei esses objetos dentro da minha área de trabalho. Então, só tem nada, porque eu não carreguei ainda. Agora eu carreguei. E aí tem um objeto só, que é PalmCB. As palmeiras de Carlos Botelho, ou seja, os palmitos. Então, a gente vai trabalhar com esse conjunto de informação. Vamos ver o que tem, né, nesse objeto. Estou pedindo para ele fazer
uma estrutura primeiro. Sempre olha a estrutura. Então, ele está me falando que é um vetor de números inteiros e que tem 1981 elementos ali dentro, né? Valores. Então, 1981 posições. Eu posso fazer o summary disso aqui e vocês já conseguem imaginar o que o summary vai fazer. Ele faz coisas diferentes dependendo do objeto, mas isso aqui é um objeto é um vetor de dados. A gente já usou esse summary para vetores de dados, e o que ele traz para a gente são aqueles quartis. Então, eu sei que, por exemplo, lá em Carlos Botelho, o tamanho máximo de palmito que tem lá, de Euterpe edulis, é uma árvore que tem 73 centímetros de perímetro. Isso aqui são perímetros à altura do peito. Então, é uma forma da gente medir o tamanho dos indivíduos, né, em florestas. Árvores, né, principalmente. A gente mede por um perímetro, e vocês já viram isso em outros dados que vocês usaram nos tutoriais e exercícios, tá? Então, aqui é perímetro à altura do peito. E a gente tem ali o mínimo é 15, por que é 15? Porque isso foi um corte que foi feito na hora de fazer o censo. Então, isso é o DAP mínimo de inclusão nessa amostra, nesse censo. No final das contas, isso não é uma amostra, é um censo. Então, esse é porque o corte foi feito, era a metodologia do censo mesmo. E aí a gente tem aqui os quartis, a mediana e tudo mais. Então, a gente tem um pouco da distribuição desses quase 2.000 palmitos, né, o tamanho deles, em relação a esse perímetro à altura do peito. Então, esse que está lá dentro. Eu posso fazer um gráfico, né? Fazer um gráfico rapidinho aqui, para a gente ver como é que é a distribuição. Essa distribuição não parece ser muito simétrica, não sei se vocês estão vendo, né? Mas aqui, ó, a gente tem o primeiro quartil vai de 15 a 21, então parece que uma quantidade muito grande de informação concentrada nesse espaço pequeno, né? De amplitude de parâmetro, que é entre o 15 e o 21. Entre o 21 e 31 tem mais umas 25% da porção da informação está lá guardada nesse negócio, e depois os 50% maiores vai de 31 a 73. Então parece que tem uma concentração de valores, né, nos tamanhos menores. Isso é muito comum na distribuição de tamanhos de organismos em geral, tá? E vamos lá dar uma olhada nesse gráfico que eu vou construir. Abrir uma janela gráfica de um tamanho específico que eu queria. E aqui eu já mexi algumas coisas aqui. Dois parâmetros que tem no X11, ou nesses dispositivos que a gente abre, de gráfico, de janela, né? De tela, eles têm a posição que você vai abrir. Você pode abrir especificamente num lugar da sua tela. E aí tem uma coisa X e Y de posição para abrir. Isso é bom em apresentação, por exemplo, tá? E aí eu vou aqui mudar alguns parâmetros gráficos. Então, eu já estou mudando a posição dos valores nos eixos. Estou deixando eles sempre horizontais, não importa qual eixo que seja, a legenda de valores do eixo vai ser horizontal à minha visualização, tá? Estou aumentando os elementos gráficos em 1.2, ou seja, em 20%, e estou aumentando as legendas em 50% já. Antes de olhar nada, eu já estou fazendo isso, porque eu sei que eu vou precisar. E faço um histograma desse vetor. Então, o histograma é uma função de alto nível que vai abrir o dispositivo gráfico, mas como já tem um aberto, ele vai jogar essa informação no dispositivo que está lá, tá? Abriu. E aí a gente tem aqui a nossa distribuição desse censo de palmitos. Tudo bem? Então, estou olhando, assim, investigando essa informação. Aí eu posso calcular, né, qualquer estatística. Calculei a mediana, a média aqui, a média do tamanho dos palmitos nesse conjunto, né, de informações é de 32,6. Tá? E agora eu posso fazer o que seria, né, esse experimento que a gente faz normalmente, que é planejar o nosso trabalho, e a gente não vai lá coletar toda a informação dos palmitos que estão em Carlos Botelho, a gente não tem nem verba e nem tempo para fazer isso.
e mesmo que se tivesse, né, no momento que você termina de fazer o censo dos palmitos, a informação que você tem em mãos já não é mais a informação que está lá em campo, né? Imagina que um censo completo vai demorar, às vezes a gente demora mais de ano para fazer, por pequenas porções de floresta. Imagina você fazer para todo um parque. Quando você terminar, com certeza muitos indivíduos morreram, outros foram recrutados, então, assim, no final das contas, a gente nunca tem um censo mesmo, né, do que está lá. Então, vamos simular essa situação onde a gente vai fazer um planejamento de trabalho, vamos lá para o Carlos Botelho e vamos coletar tamanho de palmito. O que eu estou interessado nesse caso? Eu estou interessado no tamanho médio de palmitos. Eu quero fazer algum tipo de plano de manejo para esses palmitos e eu vou, então, eu preciso dessa estimativa de qual é o tamanho médio dos palmitos nessa população. E aí eu, não tendo muito tempo, nem muito dinheiro, passei ali por Carlos Botelho e falei assim, quer saber, vou medir 10 palmitos. Peguei 10 palmitos ao acaso ali e medi. Então aqui eu estou fazendo algo que se chama semente aleatória. Então todos os computadores ou programas que mexem principalmente com estatística têm uma forma de você gerar, simular, né, amostras aleatórias, números aleatórios, e para que você consiga gerar esses valores aleatórios, na realidade são pseudo-aleatórios, e depois outra pessoa poder reproduzir o que você fez, você pode gerar uma semente, ou seja, você, a partir daquele ponto, tudo que você fizer vai ser pseudo-aleatório, como deve ser, mas se alguém usar a mesma semente que você, a semente aleatória, ele vai ter os mesmos resultados. Parece uma coisa meio sem noção, mas é para a gente poder reproduzir as mesmas informações, usando esse mesmo aparato de números aleatórios gerados pelo nosso computador. Então, estou fazendo isso aqui. Se vocês usarem a mesma semente que eu estou usando, vocês vão ter o mesmo resultado depois desse processo de amostragem aleatória. Tá? Então, eu posso fazer uma amostra dentro desses conjuntos de valores, como a gente fez com R-norm, com outras funções, né? R-unif, que pegam valores aleatórios de uma distribuição teórica. Aqui a gente está fazendo a amostragem aleatória de elementos dentro de um vetor. Tá? Então, a gente está fazendo isso e a gente usa uma função que se chama sample. Sample é uma função muito, muito poderosa que a gente usa muito. E o que ela faz? Se você pegar ela e fizer ela para o vetor completamente, ela vai chacoalhar esse vetor e mudar os elementos de posição, tá bom? Então, eu tenho lá 1981 posições, ele vai bagunçar todos aqueles valores, todos os valores vão continuar dentro desse vetor, aparecendo apenas uma vez, né? Cada valor que apareceu anteriormente vai estar lá, só que eles vão estar em posições distintas. Quando você pede para ele fazer isso, com um número que é o n dele, né? Que é esse size, que é o segundo argumento dele, menor do que o tamanho do vetor, ele pega só 10 elementos desse vetor, todo ao acaso. Tá? É como se ele bagunçasse, pegasse os 10 primeiros. Né? Então é isso que ele está fazendo aqui, a gente está pegando os 10 elementos aleatórios dentro desse vetor. Tudo bem? Então, isso aqui está simulando para a gente o quê? Uma ida a campo onde eu pego 10 palmitos e meço os 10 palmitos que estão ali. Tá? Esses palmitos foram pegos completamente aleatórios. E aí, se eu repetir esse procedimento, e eu posso tirar a média disso, né? Então, eu tenho lá 10 valores, eu posso falar assim, eu quero estimar a média da população, mas eu não tenho toda a informação, mas eu tenho lá a minha amostra de 10, e a melhor estimativa que eu tenho para a média do tamanho dos palmitos é essa informação, eu posso tirar a média desses 10 palmitos, e isso para mim é uma estimativa da média dos palmitos. E aí eu posso tirar a média, primeira vez que eu tiro a média aqui, ó, o valor é 35,8. Vocês lembram quanto que era a média do palmito de toda a população?
Só um minutinho. A média está aqui, ó, eu calculei lá anteriormente, 32,6. Eu com 10 palmitos só, eu chego lá num valor que é, vou rodar de novo aqui, 35,8 na primeira vez que eu faço. Tá razoável, né? Tipo, eu tenho lá uma estimativa, é a melhor estimativa possível. Se eu for de novo na floresta, ou se outra pessoa for e fizer reproduzir aquilo que eu fiz, que é ir lá e pegar 10 palmitos aleatórios, ele não vai ter o mesmo valor, né, de estimativa, de média de tamanho, vai ter um outro valor, tá? Então estou simulando isso, esse outro valor que outra pessoa foi lá, deu 39. Se eu for de novo, se outra pessoa for, vai ter um outro valor, 29. Então, o que é essa variação que a gente tem? Essa variação está associada a esse processo de amostragem. Então, por acaso, eu posso pegar números maiores ou menores, quer dizer, palmitos menores ou maiores, né? Estou falando de um processo completo de amostra completamente aleatória, tá? E isso vai variar, às vezes vai ser um pouco maior, às vezes um pouco menor. Dificilmente vai ser o valor mesmo exato do que é o tamanho médio dos palmitos. Então, essa variabilidade, ela é inerente a esse processo que a gente faz de amostrar, tá? Então, tá lá, essa é uma coisa. Quantas possibilidades de amostra de palmito a gente teria numa amostra de 10? Qual é a possibilidade? Sabendo que a gente tem lá 2.000 palmitos na população, quantas formas de arranjo a gente pode ter com 10 palmitos? Isso é uma coisa que está lá na teoria de combinatória. Tá? Então, quantos elementos, quantas combinações eu posso ter de 10 elementos, sendo que eu tenho, num total da população, 1981. A gente pode calcular isso. Ó, 1981, uma função que se chama choose, que faz essa combinatória. A gente tem 1981 elementos. Como é que eu posso combinar esses elementos com 10, numa amostra de 10? Isso aqui é 2,5 elevado a 10 vezes 10 elevado a 26. 2,5 vezes 10 elevado a 26. Eu não sei quanto que é isso, eu não sei nem se eu consigo falar esse número, né? Porque assim é um número astronômico, tá? Então existem muitas possibilidades de arranjos possíveis nos nossos dados, tá? De você fazer uma amostra de 10, é isso que está dizendo aqui. E se eu fizer uma amostra de 100? Será que acontece, né? Qual a diferença de uma amostra de 10 e uma amostra de 100? Vamos ler. A gente vai lá, faz uma amostra, 32,83. Pô, foi bem pertinho lá do que é o valor real da população. Então, eu consigo estimar melhor. 30,4, 32,02. Percebam que parece que está variando menos, né? Quando eu faço uma amostra de 100 do que quando eu fiz uma amostra de 10. E se eu fizer as possibilidades aqui, né, de arranjos de 100 elementos, sendo que eu tenho na minha população 2.000 elementos? Vixe Maria. Dá 4,7 vezes 10 elevado a 170. Eu não sei nem se se a máquina tem capacidade para calcular números tão grandes como esse que estão aqui, expressos nessas possibilidades. Bom, então eu não consigo fazer todos os arranjos possíveis para mostrar para vocês como vai variar esses valores estimados a partir de amostras diferentes, tá? Então, o que eu posso fazer é reproduzir isso aqui muitas e muitas vezes, de forma que eu tenha uma distribuição também dessas médias. Eu faço isso, sei lá, algumas centenas, milhares de vezes, e aí eu mostro para vocês, posso mostrar para vocês como que está essa distribuição das estimativas da média se a gente fizesse esse experimento muitas e muitas vezes. Tá? Isso está por trás da teoria estatística da maioria das coisas da estatística frequentista. Tá? Então, é esse exercício mental da gente ir para campo e refazer muitas e muitas vezes um experimento. A gente não faz isso, mas as estimativas que a gente tem na estatística frequentista, elas têm por detrás delas essa ideia, tá bom? Que é uma coisa
de outro mundo, assim, as pessoas que pensaram essas estimativas que se faz, é uma coisa que é de arrepiar, de pensar que alguém conseguiu pensar uma forma como essa, de resolver problemas matemáticos com essa ideia por trás. Bom, a gente não vai fazer isso, né? Então tem formas a gente derivar o que seria essa distribuição dessas distribuições de médias, de estimativas de média, reproduzindo muitas vezes o experimento, mas a gente vai fazer essas linhas de comando que estão aqui muitas e muitas vezes. A gente pode fazer isso. Não aquele número de vezes, né, que estão aqui, que seriam todas as possibilidades, mas a gente pode fazer um número razoável de vezes. Como é que a gente faz isso? A gente usa uma instrumentação em programação, que são as iterações, ou seja, a gente vai fazer ciclos de iteração, onde a gente vai reproduzir muitas e muitas vezes o mesmo código, tá? E guardar a informação que a gente vai reproduzir. Então, tem ali uma linha de comando, eu podia ficar reproduzindo essa linha de comando muitas e muitas vezes, e a gente vai usar, então, essa instrumentação de controle de fluxo, que são as iterações, tá? E o carro-chefe dessas iterações é o for. O for é uma função que ajuda a gente a fazer esses ciclos, né? Onde você repete muitas e muitas vezes o mesmo procedimento na programação. Então, é algo muito poderoso, e eu vou tentar aqui passar um pouco dessa ideia do que é o ciclo para vocês, e depois a gente vai, vocês vão exercitar um pouquinho isso hoje, mas a gente vai exercitar mais mesmo na sexta-feira. Então, é um ferramental bastante poderoso, tá? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. A primeira coisa que a gente faz, a gente cria, nessa função for, a gente cria um contador. Então, como é que a gente cria esse contador? A gente simplesmente vai nomear esse contador do jeito que a gente quiser. Então, aqui eu estou nomeando esse contador dentro da função for, que é a primeira posição que a gente tem ali, como i. Então, i para mim, a partir do momento que eu iniciei essa função, ela vai ser um contador. O que é um contador? Contador é algo que vai num vetor e varre esse vetor inteiro, da primeira posição até a última. Tá bom? E a cada momento que ele passa por esse vetor, ele vai assumir o valor da posição que ele passou naquele momento. Então, ele vai varrer esse vetor. Então, isso que é o controle de fluxo que está por trás do for. Então, a gente, quando cria aqui essas duas chaves, a gente está falando assim, olha, a cada ciclo eu vou passar por essas coisas que estão aqui dentro dessas chaves. É isso que está dizendo o for. Tá? Então, primeira vez que eu passo, o i, que é o meu contador, ele vai assumir o valor da primeira posição do vetor que eu dei para ele. Na segunda vez, ele vai assumir a segunda posição do vetor, terceira, quarta, quinta e sexta e assim por diante. Tá bom? É só isso que ele faz. Então, ele vai do primeira posição até a última posição de que vetor? Esse vetor que eu estou colocando aqui. Pode ser qualquer vetor que você queira. Tá? Aqui a gente está criando um contador mesmo, vai passar de uma unidade, né, do valor de 1 a 10. Tudo bem? Quando eu falo isso aqui, Vitor levantou a mão. Vai lá, Vitor. Eu fiquei com uma dúvida disso na aula, porque você só usa exemplos onde você tem um vetor linear, né, com uma dimensão só. Dá para usar o for para alguma coisa com mais de uma dimensão? Por exemplo, eu quero fazer um for parecido, só que para várias colunas de uma tabela, por exemplo, ou para várias abas de um array. Dá para fazer isso? O que a gente tem, Vitor, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. O for vai passar pelo vetor, tá bom? Então, se você tem um vetor, ele vai passar por ele. Você quer passar pelas colunas de uma Vamos tabela? supor que eu tenho várias variáveis, eu quero fazer uma simulação que seja muito parecida para cada uma dessas variáveis. Eu tenho que fazer um for para cada uma delas, ou posso, por exemplo, eu já tenho uma tabela construída com cada uma das variáveis, eu consigo fazer ele aplicar para todos simultaneamente? Você consegue, porque como ele é um contador, no final você vai fazer o
o ciclo, né, e colocar dentro lá do que você quer, tudo que você quer fazer de operações. Então, você pode fazer operações em objetos distintos, usando o indexador e não o vetor. Se você usa um vetor, ele vai passar por aquele vetor e é só aquele vetor que ele vai passar. O que você pode fazer é criar for dentro de for. Então, você passa por um vetor, ele está passando por aquele vetor, depois ele vai para outro vetor, né, dentro daquele... E você vai fazer ciclos dentro de ciclos. E a gente vai mostrar para vocês uns ciclos aninhados como esse, mas a gente vai fazer só um aninhado com um aninhamento, né? Então, com 2 fors. Mas a ideia é a mesma. Agora, o que a gente faz muitas vezes é criar um contador mesmo para indexar diferentes objetos lá dentro do que a gente está fazendo no nosso código, tá? Mas ele só passa por um vetor, o for, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona. Então, aqui o que eu coloquei aqui dentro das chaves nessas linhas de comando? Primeiro eu falei assim, olha, coloque na tela o valor de i. Tudo bem? E depois eu vou pedir para ele, que também colocar na tela, que é uma outra função, coloca na tela, vai colocar uma tabulação, o i e uma quebra de linha. Tudo bem? Então, o que eu consigo imaginar o que vai acontecer? Bom, na primeira vez que eu passar por aqui, o i vai assumir o valor de 1, por causa dessa primeira posição desse vetor. Então, ele vem aqui, vai colocar 1 na tela, depois ele vai fazer o quê? Vai dar uma tabulação, vai colocar 1 de novo e vai fazer uma quebra de linha, vai passar para outra linha. Aí, ele continua aqui, volta para cá. Aí passa para a segunda posição, 2. Ele vai fazer o quê? Vai passar na tela, vai imprimir na tela o 2, vai dar uma tabulação, vai colocar de novo o 2 e depois vai quebrar a linha. Só para exemplificar para vocês como é que funciona isso. Então, eu vou rodar. Como é que a gente faz? A gente precisa rodar todo o conjunto de código que está que começa no for e termina com os 2 colchetes. Então, para eu rodar isso aqui, eu preciso rodar tudo isso aqui. Aí ele roda. Se eu rodar só uma linha de comando, como por exemplo o for, o que acontece é que meu console do R fica esperando mais informações, porque ele não consegue processar o que está ali. Então, a mesma coisa se você não fechar um parênteses de uma função, ele vai ficar esperando lá você terminar de dar os comandos que você quer para fechar aquele parêntese de uma função. No caso do for, como ele é um controle de fluxo, ele precisa dos 2 colchetes, tá? Colchetes não, isso é... Gente, alguém me ajuda aqui. Isso não é colchete, né? Isso aqui é... Não é chave? Chave, isso. Ai. Tá bom, hoje eu tô devagar. Legal, as chaves, entre as chaves. Obrigado, Laís. Então ele vai ficar esperando, daí eu vou ter que passar todas as linhas, uma por uma, até fechar. Tudo bem? E aí o que a gente tem aqui como resposta dessa função? Primeiro imprimiu 1, depois fez o quê? Deu uma tabulação, aqui a tabulação, e uma quebra de linha. Aí vai para essa linha aqui. O 2, tabulação, quebra de linha, e assim por diante. Foi o que ele fez o que eu pedi para ele fazer. Então a gente pode fazer isso com qualquer vetor. Então aqui deixa eu ver aqui. Aqui vou mostrar esse aqui que é bonitinho. Então aqui eu criei um vetor com Cascão, Cebolinha e a Mônica. Então assim, tem lá esses nomes lá dentro. Então é um vetor de nomes. E eu posso ciclar o for dentro desse vetor. Então aqui eu estou fazendo, eu estou pegando um contador, deu o mesmo número, mesmo nome para o contador, mas podia ser outro nome qualquer. Qualquer coisa que você colocar ali vai significar o contador para vocês, né? Então é um substituto, ele vai simplesmente pegar e vai mudar o que tem lá dentro dele em cada uma das vezes do ciclo. E o I é o tradicional, o I, J, K, são contadores que são muito usuais nesses controles de fluxo, tá? Vocês vão encontrar em várias linguagens, pessoas usando essa mesma coisa. Aí eu estou aqui
e vou pedir para ele ciclar esse contador aonde? Nesse vetor que eu acabei de construir aqui em cima. Então, na primeira vez que ele passar, ele vai ser Cascão, segunda vez ele vai ser Cebolinha, e a terceira vez ele vai ser Mônica. Tá? E estou pedindo para ele colocar na tela uma tabulação, o que ele tem de valor, e depois um ponto e vírgula. Por quê? Porque eu quero, né? E eu posso. Então, estou lá criando o vetor, ciclando, não num vetor numérico, mas num vetor de caracteres. E é o que ele faz, tá bom? Então, é assim que funciona, independente se é um vetor numérico ou se é um vetor de caracteres ou qualquer outra coisa. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa instrumentação para fazer essa amostragem muitas e muitas vezes, uma amostragem de 10 palmitos, e vou ver depois a distribuição dessas médias de 10 palmitos, tá? Para ver como é que é a distribuição dos valores dessas médias. Então, antes de começar o ciclo, se eu quero guardar algo que vai ser gerado nesse ciclo, dentro do for, eu preciso gerar um objeto para guardar esse resultado. Tá? Então, a gente começa geralmente o ciclo não com o for, a gente começa com um objeto que vai armazenar a informação que vai ser gerada naquele ciclo. Tá? Então, isso é bem importante. Por quê? Porque um erro comum é a gente fazer algo como isso, né? Você criar um objeto para guardar a informação que eu estou fazendo aqui. Então, aqui eu estou fazendo esse objeto, res10. Eu estou colocando NAs em 1000 posições. É uma coisa, parece ruim, né? Porque assim, por que você precisa de um vetor com 1000 posições? Por quê? Porque depois eu quero guardar 1000 valores, então é bom já ter essa coisa estruturada. E por que NA? Porque NA, se por acaso permanecer alguma posição sem ser preenchida com algum valor nesse procedimento, o NA vai ser uma coisa que vai me alertar rapidamente. Quando eu fizer qualquer operação nesse vetor, ele vai me retornar o quê? NA, indicando para mim que eu teve alguma posição lá que eu tive problema. Então, normalmente a gente faz isso, tá? E sugiro que vocês agora no começo façam também. Depois vocês criam lá a forma de vocês. Mas se eu criar esse vetor aqui dentro para guardar os resultados, ele vai ser criado toda vez que ciclar. A cada ciclo ele vai ser criado novamente. Ele só vai ter NA sempre, toda a vida, tá bom? Então esse é um erro comum que acontece. A gente não precisa desse vetor aqui. Então o que eu vou fazer agora nesse for? Eu vou fazer um sample, ou seja, fazer uma amostra desse vetor de tamanho de palmito de 10. Além disso, depois que eu pegar esses 10 valores tirados aleatório desse vetor, eu vou tirar uma média. Aí eu tenho um valor só, que é a média, que seria essa simulação, né, desse experimento de ir a campo. E aí eu guardo essa média aonde? Na posição desse vetor que está aqui. Que posição? Posição I. Então eu estou fazendo um contador só para guardar o resultado. Então a gente usa geralmente o contador para isso, para guardar o resultado. Quando você precisa guardar resultado, é bom que esse contador seja posições, né, de 1 até o quanto de resultados que você vai gerar. Então, no nosso caso aqui, a gente vai gerar 1000 valores, porque ele não vai parar até ele ciclar por todo esse vetor que está aqui. Ó. Isso aqui é um vetor que vai de 1 a 1000. Então, na primeira vez que ele passar aqui nesse vetor, ele é 1. Então, ele vem aqui no res10 na posição 1, e guarda esse cálculo que está aqui. Na segunda vez, ele vem e faz a mesma coisa. Por que o valor não é o mesmo? Ué, você está fazendo a mesma operação toda vez, por que o valor não é o mesmo? Porque a gente tem o sample aqui. Ó. Isso aqui é uma função que faz a amostra aleatória de um vetor. Então, a cada vez vão ser 10 valores distintos. Né? Dificilmente vão ser iguais. Vocês lembram que as possibilidades de combinação de 10 valores que vem de um vetor de 2000 posições é um número astronômico. Tá? Então, dificilmente vai ser o mesmo valor. Tá bom? E eu estou fazendo 1000, podia fazer 10.000, podia fazer 5.000, é bem rápido de fazer. Então, vamos fazer esse ciclo aqui.
Foi rápido, né? Vocês piscaram o olho, vocês não viram. Tipo, a gente pode fazer 10 mil. 10 mil, será que vai demorar muito? Não dá nem para piscar direito, né? Então, assim, demorou um relâmpagozinho, assim, de luz. Vamos fazer 1000, vai, para a gente poder manter a nossa coerência aqui de código, porque de repente depois eu tenho lá alguma coisa que tem 1000 também. Fiz já. Então eu criei o quê? Nesse vetor de res10, que só tinha NA, agora eu tenho esses valores, que são simulações dessa ideia que os estatísticos frequentistas tinham, de que você pode ir lá e refazer muitas e muitas vezes a estimativa daquele parâmetro que você tem interesse na população. Tá? Então eu fiz isso. E aí eu posso operar esses valores. Eu posso tirar o desvio padrão. O desvio padrão dele, dessa distribuição, é 3,96. Eu posso olhar as primeiras posições. Aqui são as primeiras posições desse vetor. Eu posso olhar as últimas posições. Mas eu posso tirar a média também, né? A média das médias. Olha que coisa maluca. As médias das estimativas de média. Ufa. Quase o valor dessa população, vocês lembram? Que era, acho que era isso mesmo, 32,6. Então a gente está vendo algumas coisas importantes aqui na estatística frequentistas, algumas características que depois eu vou falar para vocês. Mas antes disso, deixa eu mostrar um gráfico para vocês. Então eu tenho esse vetor de 10, de amostra 10, vou fazer um outro vetor de amostra de 100 elementos. Ou seja, é o procedimento de ir para campo e, em vez de pegar 10 tamanhos de palmito, eu pego 100 tamanhos de palmito e vou reproduzir isso muitas e muitas vezes. Estou fazendo a mesma coisa que o código anterior. Estou primeiro construindo um objeto para guardar os valores. Então, estou chamando ele de res1000, desculpa, res100, porque assim agora o tamanho amostral é 100, e estou colocando lá 1000 valores também, tá? E aí eu faço a mesma coisa, o mesmo procedimento. Então, guardei 1000 valores, agora não de amostras de 100, mas de 10, mas amostras de 100. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bacaninha. Eu vou aqui abrir um dispositivo gráfico, um outro. Era para ser aberto nessa posição aqui, mas eu abri na outra tela. Vou diminuir um pouquinho aqui para vocês verem a construção desse gráfico. Eu vou falando sobre ele a cada passo, tá bom? Para a gente ir treinando as coisas de gráficos também. Então aqui a gente está mudando os parâmetros globais desse dispositivo que já está aberto. Eu estou fazendo as mesmas coisas que eu faço normalmente. Eu modifico a legenda dos eixos para ficar horizontal, os valores. Mudo as margens, estou mudando aqui as margens. Então, o número de linhas que tem em cada um das quatro lados. E estou pedindo para ele construir 2 painéis. Um painel... o primeiro painel vai ser na primeira linha, o segundo painel na segunda linha. Por quê? Porque eu tenho 2 linhas e uma coluna só. Então vai ser um painel em cima do outro. Tá? Então esse é o MFRow. Aí eu vou colocar um histograma aqui. Estou colocando uma cor e todas essas coisas mágicas. E tem um título, tá? Dei um título para esse histograma. Depois eu coloquei uma linha. Essa linha é a média do valor da população de tamanho. Tudo bem? Daqueles 2.000 palmitos que tem lá. E estou colocando isso, uma linha vertical dentro desse histograma, na cor vermelha. E estou colocando linha tipo 2, que é a linha rachorada. E estou pedindo para colocar o tamanho da linha de 2, ou seja, ela vai ser o dobro do que normalmente é. E é essa linha que está aqui. Percebam que a cada vez que eu vou a campo, está descrito nesse histograma, né? Com uma amostra de 10 palmitos, a cada vez que eu vou,
eu vou ter valores distintos, né? Então, eu vou ter. Mas qual que é a frequência maior de valores possíveis? É valores que estão próximos ao que é a média da população. Então, a frequência melhor. Eu posso ir lá uma vez, eu vou lá e, por acaso, eu coleto 10 indivíduos de palmito, tiro a informação deles, e são indivíduos grandes. E aí, minha média vai ser lá por volta de 40, por exemplo. Eu posso ir lá outro dia e fazer uma outra amostra e eu pegar, por acaso, indivíduos menores, tá? E com isso minha média vai ser 25. Mas a frequência para isso acontecer, ela é baixa. Então, o que acontece com mais frequência são valores que estão aqui, né? Entre 30 e 35, mais ou menos, que está lá perto da nossa, da nossa média da população mesmo, tá? Do parâmetro mesmo real. Vamos ver mais alguma coisa aqui, para terminar esse gráfico. Quando a gente faz amostras de 100, olha o que acontece com essas probabilidades. Aqui, as duas escalas estão iguais, né? Isso aqui é a amostra com 10, isso aqui é a amostra com 100. Percebam que a probabilidade de eu conseguir algum valor por volta de 36, nesse caso de cima, é muito grande. Você conseguir um valor de 36 aqui, ó, com uma amostra de 100, é muito pequena. Ou seja, a precisão que a gente tem na estimativa dos parâmetros da população melhorou muito. E essa precisão, ela tem a ver com algo que a gente chama de lei dos grandes números. Então, quanto maior a sua amostra, mais próximo você provavelmente vai estar da estimativa do parâmetro da sua população. Então, assim, o que a gente quer é saber o parâmetro da população. A gente só tem na nossa mão uma amostra. Então, quanto maior essa amostra, isso é a lei dos grandes números, mais próximo esse valor vai estar do parâmetro da população. A estimativa, né, dos seus parâmetros vão estar conectados com a população. Então, a nossa precisão ela é maior. Não quer dizer que a gente não possa estar num valor mais distante, né? Pode, mas a probabilidade é muito menor. Então, assim, aqui, ó, probabilidade de algo em torno de 40, ela existe. Aqui existe uma probabilidade próxima a 40? Existe, mas essa probabilidade é muito próxima a zero. Tá bom? Então é isso que a gente tem com a questão da amostra. Ou seja, a gente tem uma imprecisão associada à estimativa dos parâmetros e essa imprecisão está associada ao nosso tamanho de amostra. Deixa eu mostrar mais alguns gráficos aqui antes da gente partir para mais coisas. Vou abrir uma outra janela. Eu preciso arrumar essas posições, porque essas posições aqui elas estão associadas a uma janela só e não duas. Estou mudando os parâmetros de novo. Estou fazendo o histograma. Aqui eu estou colocando a distribuição dos valores da minha população, do censo. E abaixo aqui, não sei onde eu estou. Está aqui. Assim. Aqui é a média desses valores. E aí depois, aqui embaixo, eu estou colocando a distribuição de 1000, de médias de 100, tá bom? De 1000 valores de média, que eu tirei de média de 100. Então, não é de 100 não, aqui é de 10. Eu estou achando que está muito... Histograma, esse 10, tá? Isso aqui está errado. Deixa eu colocar o 100 aqui para vocês verem. Estou achando que tem muito espalhamento nesse gráfico. Tem mesmo. Tem que rolar o par.
Voltei o par. Então, aqui, uma amostra, 1000 valores de uma amostra de 100, aqui os valores da nossa população. Uma característica que é muito importante é quando você tem a distribuição na distribuição normal. Mas, quando você faz a distribuição desses parâmetros, pensando nessa exercício mental de você fazer muitas e muitas vezes idas a campo, a tendência é que você tenha essa distribuição normal aparecendo. Tá? E isso se dá pela teoria do limite central, que vocês já ouviram na estatística. Bom? Então, quando você faz amostras aleatórias, você vai ter esse ruído associado a essa tomada de informação, e esse ruído que é criado porque você, de repente, vai pegar, às vezes, valores um pouco maiores, às vezes, valores um pouco menores, em média, né? E aí você vai ter, então, essa forma que aparece desse procedimento, que é fazer essa coleta de informações muitas vezes, esse exercício, né, que está por trás da teoria da estatística frequentista, tá? Então, teoria do limite central, vocês já ouviram falar sobre isso. A gente está simulando aqui, a partir desse conjunto de informação, que não tem nada de distribuição normal, né? Eles têm uma distribuição completamente assimétrica, parece que tem duas modas, uma moda aqui e a outra aqui, bimodal, ou seja, não tem nada a ver com uma distribuição normal, mas a distribuição das médias, que eu tirei dali, muitas e muitas vezes tem uma distribuição normalíssima, tá bom? Isso é legal, porque daí a gente pode usar todo o ferramental que existe da estatística frequentista, pensando dessa forma. Aí vamos só aqui, para fechar essa parte, eu vou mostrar para vocês, então, uma inferência que a gente faz, tá? Então, uma inferência que é possível de ser feita, que a gente faz com muita frequência, a gente tem... Só um minutinho aqui que eu estou... Pronto. A gente... A gente pode fazer uma comparação, por exemplo. A gente quer saber, a gente está lá pensando em processos e a gente quer pensar nessas populações, mas de uma forma diferente. Eu não quero estimar só o parâmetro do tamanho do palmito em Carlos Botelho. Eu quero comparar esses tamanhos de palmito em duas situações diferentes. Então, isso aqui são os gráficos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que se a gente for lá e fizer uma amostra de 10, a gente vai ter uma estimativa que vai ter muita imprecisão na hora da gente fazer. E com 100, a gente vai ter uma precisão muito maior. Então, aqui, né, em azul, a gente tem essa simulação que a gente fez, e essa aqui é a outra simulação com um número amostral muito maior. Então, a gente sabe disso. Então, a gente vai pensar nessas questões na hora de planejar o nosso experimento, tá? E aí a gente faz um experimento, ou a gente tem uma pergunta, que é se os palmitos de Carlos Botelho são muito diferentes do que os palmitos numa situação em condições de solo muito distinta. Por exemplo, nas restingas da Ilha do Cardoso. Então, a gente quer saber se, por acaso, essas florestas de encosta, os tamanhos do palmito são diferentes, porque essas estruturas de florestas são muito distintas, ou seja, essas condições do solo, chamada de condições edáficas, são muito diferentes. Então, aqui nesse ponto, a gente tem lá também um censo dos palmitos, nessas florestas que ocorrem nos cordões arenosos do litoral. Tá? Então, aqui é solo de areia, aqui é solo argiloso, está na encosta, aqui você está na planície litorânea, então tem todas essas diferenças associadas. E aí eu tenho uma hipótese, então, biológica. Eu posso falar assim, bom, isso aqui é a restinga, isso aqui é a encosta. E eu acho que os palmitos vão ser diferentes. Então, a minha pergunta é, os palmitos são diferentes? E aí eu tenho uma hipótese para isso. A minha hipótese é de que solos mais argilosos, que têm mais nutrientes, eles têm tamanhos de palmito maiores, então, do que os solos que são arenosos e que têm poucos nutrientes e que sofrem inundações frequentes, né, alagamentos.
Então, assim, essa é a minha hipótese com relação a esse tamanho dos palmitos. E a minha predição, ou seja, com relação a essa hipótese, é que se eu pegar lá, fizer uma estimativa da média do tamanho dos palmitos em Carlos Botelho, essa média de tamanho de palmitos em Carlos Botelho vai ser maior do que os palmitos da Ilha do Cardoso. Tá? Beleza, então eu tenho aqui uma ideia do que eu vou encontrar, porque eu tenho as teorias por trás, eu já li muita coisa sobre palmitos e tudo mais, então faz sentido essas coisas todas que eu estou apresentando aqui para vocês. E aí eu quero fazer uma afirmação, eu quero então, fazer a afirmação se os palmitos de Carlos Botelho são maiores. E aí eu tenho lá, no meu conjunto de informações de Carlos Botelho, a média do tamanho dos palmitos de Carlos Botelho, e tenho também no meu conjunto de informação da Ilha do Cardoso, a média do tamanho dos palmitos na Ilha do Cardoso, na restinga da Ilha do Cardoso. E essa diferença dessas duas médias dessa dimensão, é 10,14 centímetros de perímetro de diferença. E aí, eu posso afirmar que os palmitos têm tamanhos diferentes? Posso, né? Tá lá, tá posto, né? Um valor lá da minha amostra. Quando eu fiz uma amostra de 100 palmitos em Carlos Botelho e depois uma amostra de 100 palmitos na Ilha do Cardoso. E aí, eu posso, só que eu sei também que eu posso ter ido para a Ilha do Cardoso e, por acaso, pego palmitos menores. E posso ter ido em Carlos Botelho e, por acaso, por conta de fazer essa amostra, pego palmitos maiores. Ou seja, essa diferença que existe entre os palmitos pode ter vindo simplesmente pelo procedimento de eu pegar só parte da informação e não toda a informação da população. A gente sabe disso, porque eu acabei de mostrar para vocês que existe uma imprecisão associada a essa estimativa dessas médias. Tá? Então, eu quero fazer essa afirmação de que os palmitos de Carlos Botelho são maiores ou não são maiores, mas eu quero também trazer junto a essa minha afirmativa uma medida de imprecisão. Então, é isso que a gente faz normalmente. Então, vamos fazer isso lá com os nossos dados, tá? Então, a gente tem já temos os tamanhos de palmitos de Carlos Botelho, né? Eu vou ler aqui uma amostra. Então, eu tirei uma amostra de Carlos Botelho e tirei uma amostra da Ilha do Cardoso, tá? Então, se vocês olharem aqui a estrutura dos dados, esse é o dado que normalmente a gente tem. Então, a gente tem uma variável que é localidade, que tem lá, depois nós vamos ver dois tipos de localidade, e a gente tem um perímetro à altura do peito, que é essa medida que a gente faz do perímetro dos palmitos para estimar o tamanho deles, tá? Então, a gente tem isso aqui, 200 observações. Vamos dar uma olhada nesse objeto, tá? Posso fazer um summary do TERP. Então, o que ele está me dizendo? Que eu tenho aqui um caractere, eu tenho um vetor de localidade com 200, e ele é da classe caractere, 200 valores. E aqui eu tenho o PAP, que são os limites, né, desses valores. Posso fazer um table só de localidade, tem 100 informações para Carlos Botelho e 100 informações para a Ilha do Cardoso. Então, isso aqui é o Parque Estadual de Carlos Botelho, esse aqui é o Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Então, isso que significa esses nomes. E aí, eu estou fazendo essa variável que é local, eu estou construindo ela como fator. Ela é caractere, ela foi lida como caractere, e aí eu estou transformando ela em fator e estou dizendo que eu quero dois níveis, primeiro começando com Peik e depois com Carlos Botelho, com Ilha do Cardoso primeiro e depois Carlos Botelho. Se eu não fizer isso, Carlos Botelho aparece na frente da Ilha do Cardoso, porque ele vai ordenar, quando você faz esses fatores, vai ordenar por ordem alfabética esses nomes, tá bom?
E agora eu posso dar outro table aqui. Nesse negócio, ele vai me dar de novo, né, essa informação de que tem 100 e 100. Aí, eu posso fazer tirar algumas informações de estatísticas descritivas desses vetores. Então, eu, por exemplo, quero a média. Então, eu quero a média, mas eu não quero a média total. Eu quero a média para cada um dos níveis, né? Ou seja, para cada uma das variáveis de localidade. A gente sabe que tem duas. Então, o que eu estou usando aqui? Eu quero... Vamos rodar primeiro essa linha aqui. Então, quando a gente tem um conjunto de funções, né, que estão alinhadas, a gente normalmente, para entender o código, principalmente quando o código vem de outra pessoa que não tem nenhum tipo de comentário, ou quando você fez, mas você esqueceu por que você fez daquele jeito, a gente separa esse código em partes, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando uma função que é o tapply, que ela vai pegar um vetor numérico, então aqui o pap, e vai pegar um certo index que tem o mesmo tamanho desse vetor, no caso localidade, e vai aplicar uma função para essa variável, utilizando esse índice que está aqui. Então, isso aqui que está fazendo. Tudo bem? Calculando para Carlos Botelho e para Ilha do Cardoso as médias. E se eu pegar esse diff, o que o diff faz? Ele faz a diferença entre elementos que estão num vetor. Então, pega a posição mais avançada e subtrai da posição anterior. Então, aqui ele vai fazer a diferença entre Carlos Botelho e Ilha do Cardoso, tá bom? Então, ele mostra esse Carlos Botelho aqui, mas na realidade ele está calculando a diferença, tá? A diferença de Carlos Botelho em relação à Ilha do Cardoso. E por isso que a gente colocou na ordem aqui a Ilha do Cardoso antes do Carlos Botelho, para fazer exatamente essa conta de menos aqui, desse para esse. Legal, então é aquele valor que eu já tinha mostrado para vocês na apresentação. E a gente quer associar a essa medida de diferença uma medida de imprecisão associada a ela. Então a gente pode usar essas permutações, essas simulações que eu estou mostrando para vocês, e a gente vai falar mais sobre isso na sexta-feira, para gerar esses valores de imprecisão. Então, eu vou aqui mostrar uma das técnicas que a gente usa para isso. Então, a gente tem essa diferença, e eu posso me perguntar, bom, será que essa diferença pode ter sido gerada por acaso? E é essa pergunta que a gente tem que se fazer, que se faz quando a gente está fazendo alguma análise de dados, né? Então, a gente tem lá o nosso parâmetro estimado, tanto de uma população quanto de outra, né? Eles podem ter visto da mesma população, ou seja, essas diferenças de média, elas simplesmente aconteceram pelo acaso, ou, de fato, pode ser que a população de Carlos Botelho e da Ilha do Cardoso, tanto estatística quanto, né, biológica, elas são diferentes em distribuição de tamanhos. Então, é isso que eu quero saber. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente bagunçar esse vetor de 200 informações. Percebam que eu não estou indo para Carlos Botelho e refazendo a minha amostra muitas e muitas vezes. Por quê? Porque isso não tem cabimento, né? É um procedimento que os estatísticos inventaram para poder calcular esses parâmetros. E calcularam mesmo, eles conseguiram calcular qual que é a variabilidade associada a esse procedimento. Aqui a gente não vai fazer isso, não. A gente vai simplesmente criar uma outra forma de tentar simular um cenário como esse. Qual que é o cenário, né, que a gente vai conseguir simular aqui? A gente simplesmente vai desestruturar qualquer diferença que exista entre Carlos Botelho e Ilha do Cardoso. Fazendo o quê? Bagunçando esse vetor de 200 informações que a gente tem. Se a gente bagunça, qualquer diferença que emerja dessa bagunça, separando sempre um lado e sempre o outro, é simplesmente pelo acaso. Então a gente está gerando um cenário nulo em que essa bagunça vai gerar variações, né, diferenças, mas essas diferenças são diferenças geradas pelo acaso. Então a gente está simulando um pouco esse procedimento que seria voltar muitas e muitas vezes, só que a gente já está fazendo isso com a diferença desses valores e bagunçando os nossos próprios dados, tá?
Então, eu só tenho essas 200 informações. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando aquela mesma função do sample, bagunçando esse vetor de tamanhos de palmito, vai ficar tudo bagunçado. E eu estou fazendo a mesma conta que eu fiz anteriormente, só que agora, antes disso, eu baguncei esse vetor aqui que está nessa primeira posição, tá? Então, aqui, ó, eu fiz isso, dá 10. Eu fiz isso aqui, deu 1,6. Por quê? Porque eu baguncei, desestruturei. Se eu fizer de novo, menos 0,8, está dizendo que em Carlos Botelho é menor do que ele é do Cardoso. Fiz de novo, 1,0. De novo. Posso ir fazendo isso muitas e muitas vezes. Estou simulando um cenário onde que essas diferenças, qualquer diferença que apareça aqui, seja ao acaso. Quero fazer isso muitas e muitas vezes para ver a distribuição desses valores. Vamos lá fazer isso, tá? Para isso, a gente precisa usar o for. Então, eu criei aqui o for. Estou falando que eu quero fazer uma simulação de 10 valores. Estou guardando 10 valores nesse objeto chamado nsim. Aí, eu vou fazer o for com um contador, que é o i, que vai de 1 até nsim, de 1 a 10. E vou pedir para ele colocar na tela uma tabulação e essa diferença aqui, ó, que ele vai calcular. Toda vez ele vai calcular essa diferença. E depois, eu pulo de linha. Barra invertida N é pular de linha no R. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Ele fez, ó. São esses valores que ele calculou a cada vez que ele passou por ali. Só que se eu jogar na tela, depois como é que eu vou fazer, né? Para poder fazer os cálculos que eu preciso. Então é melhor eu guardar isso, tá? Vou fazer aqui o quê? Eu vou chamar nsim agora de 100 mil. Não precisa de tudo isso. 10 mil, vai. São 10 mil. Reproduzo aquela mesma coisa que eu estou fazendo lá. Eu estou criando um objeto para guardar o resultado, que vai ter NA em todas as posições. E qual o tamanho desse objeto resultado? Ah, nsim. Você está me poupando tempo de ficar escrevendo sempre o mesmo valor, já que eu vou precisar desse valor várias vezes. E aí, um procedimento comum que a gente usa nessas simulações, nessas permutações, é guardar o nosso valor observado como um resultado dessas simulações. Por quê? Porque esse valor que a gente calculou, das nossas observações, é uma das possibilidades de arranjo que a gente tem nesse conjunto de dados. Ele de fato é. Se a gente fizesse todas as combinações, uma delas seria, uma ou várias, seriam combinações que dariam o mesmo resultado de diferença que a gente encontrou usando os nossos dados observados, tá? Então a gente guarda na primeira posição, estou fazendo isso, estou guardando na primeira posição desse vetor. Então, se você olhar esse vetor aqui, ó, res de 1 a 10, estou pegando só as 10 primeiras posições, tá? Ele só tem, o res não foi criado ainda, que foi, ele só tem NA, tá bom? Estou pegando a primeira posição aqui, tem o quê? NA, tem só NA mesmo. E estou colocando o quê? Essa diferença observada, que a gente calculou lá em cima, de 10 ponto alguma coisa, tá bom? Ó, se eu rodar aqui, o valor é 10,145. E é aquilo que a gente calculou lá em cima das nossas observações mesmo. As 100 que vieram de Carlos Botelho e as 100 que vieram da Ilha do Cardoso. Estou guardando isso na primeira posição. A partir desse momento, se eu olhar os 10 primeiros valores de novo, a primeira posição está ocupada com esse valorzinho aqui, tá bom? E aí, eu faço a minha simulação passando por todos os valores que vão de 2 até o nsim. O nsim acho que era 10 mil. Ele vai passar, mas ele não vai passar pela primeira posição. Por quê? Porque o meu vetor aqui ele não tem o valor 1. Então, a primeira vez que ele entrar aqui o i, nesse ciclo, ele vai entrar com o valor 2, que é a primeira posição desse vetor. Então, ele vai vir aqui e guardar na segunda posição. Tudo bem?
Isso é o quê? Para preservar aquele valor que é o valor observado que eu guardei na primeira posição do meu vetor de resultado. O resto é tudo igual. Aqui, ó, a única diferença é que eu estou fazendo esse sample desse vetorzão de 200 valores, bagunçando todos eles, tirando, desestruturando as posições com relação a esse vetor que é a localidade, que está lá preservado do mesmo jeito que a gente tem lá nos nossos dados. Fiz isso. Demorou um pouquinho mais, vocês viram, né? Mas não é muito, não. Está calculando aqui um pouquinho mais de coisas. Vamos ver o resultado aqui. Estou fazendo um histograma. Quer dizer, vou fazer um histograma desses valores. Esses são os valores das diferenças geradas nesse cenário nulo que eu imaginei, tá bom? Bagunçando essas coisas todas. E aí eu coloco o nosso observado aqui para a gente só comparar. Então, o nosso observado aqui é esse valorzinho aqui, que a gente está calculando de novo, na cor vermelha. Olha onde ele está. Então, o que isso significa? Significa que variações ao acaso desse conjunto todo de informação gerarem valores dessa dimensão, ou maiores que ele, de diferença, é muito, muito pequena. Ou seja, a probabilidade de eu incorrer em erro a afirmar que a gente tem diferença entre os palmitos de Carlos Botelho com relação à da Ilha do Cardoso, e mais que isso, né, que de Carlos Botelho são maiores do que a Ilha do Cardoso, é muito pequena de eu incorrer em erro ao afirmar isso, tá? E tudo bem, mas eu quero um valor para poder falar para as pessoas, olha, a probabilidade é pequena, mas é pequena quanto? Né? Quanto que é essa probabilidade de incorrer em erro? A gente pode calcular. Então, a gente pode pegar aqui o nosso vetor de resultados e fazer um teste lógico com ele, ou seja, perguntar para os valores que estão lá dentro se eles são maiores ou iguais a que valor? Ao valor de diferença é o 10,145. E aí, se eu somar esse vetor lógico, isso aqui é um vetor lógico enorme, tem 10 mil posições. Tá? Se eu somar esse vetor lógico, eu vou ter o quê? Todas as vezes que aconteceu, né, essa condição que eu coloquei aqui nesse teste lógico. Ou seja, aqui o resultado da minha simulação de cenário nulo gerou dados que são iguais ou maiores do que aquele que eu observei. Eita! E estou guardando isso em algo que eu estou chamando de n-value. Tudo bem? Teve só um, que foi o que a gente colocou lá dentro. Né? Então, assim, a nossa simulação mesmo não gerou nenhum. E aí eu posso calcular algo que é chamado de p-valor. O que é o p-valor? Qual que é a probabilidade de eu incorrer em erro ao fazer uma afirmação, sendo que essa afirmação, ou seja, que essa diferença que eu encontrei, no caso aqui, a diferença, foi gerada pelo acaso. Então eu posso ter esse problema? Posso. Qual que é o meu p-valor para isso? É 1 em 10 mil. É 0,0001. Tá? Então é um valor muito pequeno. Tudo bem, a gente fez isso com 100, né? Se tivesse feito com 10, vocês acham que esse p-valor ia ser maior ou menor, né? Então, o p-valor ia ser maior, porque a gente já teria mais imprecisão associada tanto à estimativa em Carlos Botelho quanto à estimativa na Ilha do Cardoso, e isso faz com que a gente tenha um p-valor que é maior, tá bom? Então, esse é o pezinho valor que a gente tem quando a gente faz esse teste. Existe um teste. Então, o que esses estatísticos, né, lá no começo do século XIX, fizeram? Eles simplesmente bolaram essa coisa, só que eles não tinham lá como ficar fazendo essas simulações no computador, mas eles sabiam que eles podiam chegar em algo que é a estimativa da distribuição desses valores de média, por exemplo, de cada uma dessas amostras. Eles podiam chegar a isso. Como? Com expressões algébricas que eles deduziram.
Deduziram, falaram assim, olha, deduzi isso aqui, tá cá, a distribuição das médias de tamanho vai ser essa distribuição aqui, sendo que eu só tenho os meus dados. Então, a partir da informação dos dados, você consegue chegar e estimar qual que é o parâmetro que vai ter lá na população das distribuições de médias, por exemplo. Então, isso é um pouco o que o Fisher, o Gossett, e os outros, Pearson, e os outros estatísticos do começo do século fizeram. E a gente tem, por exemplo, o teste clássico, o teste T. A gente pode aplicar o teste T nesse conjunto de informação. E ele vai dar para a gente, ó, estou colocando no teste T 2 vetores, isso é uma forma de você colocar. E o primeiro vetor é x, o segundo vetor é o y. Uma forma de você fazer. Então, o que o teste T faz? Ele faz exatamente esse teste frequentista clássico de comparar duas médias. Vamos ver como é que ele retorna para a gente. Ele retorna, ele retorna aqui. Primeira coisa, né? Que ele tem um valor de t, então ele, em vez de usar a diferença entre as médias, que foi o que a gente usou, ele tem uma estatística que é uma estatística padronizada, né? Para poder usar com diferentes conjuntos de dados, mas você sempre vai calcular a mesma estatística. E aí você precisa de um grau de liberdade, e a partir dessa estatística, o grau de liberdade, ele tem uma distribuição probabilística que faz com que a gente consiga ler, através desses resultados, o que é o p-valor. O p-valor também dele é muito baixo. Está falando assim, olha, a probabilidade de correr em erro aqui é muito, muito pequena. Tá? E te dá mais algumas coisas com relação ao intervalo de confiança e a média de cada um dos dois grupos, tá bom? Então, basicamente, está fazendo a mesma coisa que a gente fez, só que como a gente não tinha essa possibilidade de fazer isso simulando dados, tinha que usar essas distribuições teóricas que foram definidas por esses estatísticos, lá no começo do século XIX, tá bom? Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisinha. Deixa eu ver primeiro se eu... Abrir uma nova janela gráfica. Eu vou mostrar para vocês esse cenário que a gente gerou. Fechei todas as janelas gráficas, vou abrir uma janela aqui para mostrar esse cenário nulo que a gente fez aqui. Tendo vetores de cores. Eu não abri aquele pacote que está ali, porque eu não preciso dele. Porque eu vou fazer uma animação aqui. O que eu vou fazer aqui é fazer vários gráficos, um atrás do outro, tá? Então, eu estou fazendo usando o for também. Estou fazendo o for passar de um contador i que vai de 1 a 25. A cada vez que eu faço aqui essa passagem, eu vou fazer essa simulação que a gente fez, né, com os valores, só que construindo gráficos. Tá? Eu vou construir gráficos, cada gráfico vai ser construído, depois que terminou de construir o gráfico, ele vai voltar para esse for e vai passar de novo por tudo isso, vai construir um novo gráfico. A cada vez eu estou fazendo essa bagunça nas nossas informações que vem de Carlos Botelho e Ilha do Cardoso. Eu acho que vai rodar meio rápido demais aqui, mas é só para mostrar para vocês como é que a gente faz gráficos animados. Tá? Passou rapidinho, passou o quê? 25 gráficos ali, e eu podia gravar cada um desses arquivos em formato PNG e depois juntar eles e fazer um GIF. É isso que é um GIF, tá? É um monte de pequenos TIFFs, né? Informações de TIFFs um depois do outro, tá? E é isso que a gente tem depois aqui na apresentação. Eu construí esse GIF e fiz essa animação que está aqui, ó. Então, cada vez que eu estou fazendo, estou bagunçando esse vetor de 200 informações.
Só que eu permaneço com as cores de cada informação da origem de onde ela veio. Então, aqui acho que vermelho é Ilha do Cardoso e azul é Carlos Botelho. Não lembro direito, mas assim, uma cor é para um, outra cor é para outra. E estou bagunçando essas informações e calculando as médias e mostrando como é que as médias ficam quando você vai simulando essas variações ao acaso, né? Então, qualquer variação que é gerada ali é uma variação gerada ao acaso. E percebam que assim, é muito difícil gerar variações, né, em média, que sejam de dimensões muito grandes, né? Mais do que 2, 3, 4. Então, esse é o procedimento que a gente tem de permutação, que a gente vai ver mais na sexta-feira. Vocês, a partir de agora, vocês deviam estar já começando a fazer o tutorial 6A, que parte do que eu estou falando, grande parte do que tem lá no tutorial, um pouco isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Depois vocês vão ter que partir para um outro tutorial, que é o 6B. Nesse tutorial a gente vai fazer a partição da variação, e eu vou falar sobre isso para vocês no final da tarde, a gente vai discutir um pouco essas coisas, tá? Vamos abrir para perguntas, ainda tem um tempinho aqui para a gente pode ainda conversar sobre alguma coisa. Vou deixar aqui aberto. Luísa. Oi, pessoal. Eu mandei no e-mail só para avisar aqui que eu não vou conseguir ir hoje à tarde na USP. Tá, então a gente não tem o plantão online. Você tá bem, Lu? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo, só que eu não vou conseguir ir para a USP. Tá bom, legal. Não vai dar. Então, para quem está na USP, não tem plantão hoje à tarde. Irina levantou a mão. Eu só ia falar que se a Luísa não puder ficar no online, eu posso ficar hoje de tarde. Tá, no online a Irina vai estar, é isso, Irina? É isso, a partir das 2? Acho que o JP também que vai ficar. O JP está programado também, né? Eu acho que vai ficar no online. Mas pode ficar os dois. Não, ótimo. O JP Irina, mandou que tá... Ah, não, ele falou que vai ficar à tarde. Irina, eu vou deixar você como gerenciadora da sala, que assim, e você, se puder deixar o computador ligado na sala. Claro. Se você não se incomodar, que daí você pode abrir para as pessoas, beleza. Tá? Eu já interrompi a gravação aqui e estou fazendo isso. Natália, vamos lá. Ale, na verdade... minha câmera tá fechada. É uma curiosidade, na verdade, sobre o GIF que você mostrou no final. Eu só queria saber se tem alguma forma de montar o GIF dentro do R também. Tem sim. Deixa eu mostrar para vocês, tá? É só que você precisa usar um pacote específico para isso. Então, tem um pacote que chama Animation, e esse pacote ele faz essa construção do arquivo em GIF diretamente, tá? Então, ele vai fazer o que eu falei, ele vai criar esses frames, né? Cada uma desses gráficos, e depois ele vai empacotar isso no que a gente chama de GIF, tá? Dá para fazer isso também do jeito que eu te falei. Você monta cada uma desses frames e abre num editor de imagens, por exemplo, o GIMP, que é um software também livre, de código aberto, que faz isso também. Você vai abrir todos os layers, né, dos frames, e aí ele vai compactar isso no GIF depois. Mas a gente tem isso sim no R, deixa eu te mostrar como é que funciona. É um pacote recente, assim, tem alguns poucos anos. Eu usei ele para fazer essa figura aqui que eu depois coloco na apresentação, tá? Então ele começa como? Abrindo um dispositivo de arquivo chamado Save GIF, tá bom? Então o Save GIF vai salvar esses arquivos de animação.
Não sei se tem outros formatos, acho que deve ter. Não uso muito. Eu geralmente uso o GIMP, tá? Esse editor de imagens para fazer minhas animações. E aí eu estou colocando dentro desse arquivo esse for, para ele construir vários gráficos, um atrás do outro. Eu preciso desse for. Então, se você olhar a documentação lá do Save GIF, ele vai pedir. E depois, eu preciso dar um argumento a mais, além do for, que é o nome do arquivo, tá? Que é um argumento move name, e que aqui eu dei no anima como nome, tá? Ele vai salvar onde? No meu diretório de trabalho. Então, isso aqui vai gerar um arquivo com esse nome. Só que antes disso, eu preciso dar o library desse pacote. Tá aqui, ó, animation, tá bom? Então, o library do animation, você vai precisar instalar, ele não está nem instalado nessa minha versão do R, tá bom? Você instalar ele primeiro, depois com isso, você vai rodar esse conjunto de código aqui, mas ele precisa do for. Então, precisa entender bem como é que for funciona para fazer isso. Beleza? Legal. Júlia? Oi, Ale. Então, eu fiquei pensando, porque vou tentar explicar o que eu estou fazendo com os meus dados, tá? Senão eu não sei nem se eu consigo perguntar. Mas eu estou usando um for para rodar métricas para cada rede. E aí eu estou tentando salvar cada métrica em um lugar. Só que como eu estou usando for, então tipo, cada hora que ele roda, eu preciso de uma métrica diferente. Aí a minha dúvida é se eu consigo salvar a cada momento, assim, antes do sample. É tipo um sample que eu estou usando antes do sample. Eu não sei se eu entendi, mas vamos lá. Bagunçar tudo, se eu consigo salvar o valor que deu. Consegue. Tá. Você consegue salvar dentro do for também. Então, assim, se você tem uma estrutura de informação que é mais complicada para ser guardada, que tem várias dimensões, você vai ter que criar um objeto para guardar essas informações também com mais dimensões. Tá. Não, acho que eu entendi. Então, assim, você vai passar por um conjunto de informação, você vai calcular uma métrica. Depois que você calcula essa métrica, você precisa fazer o sample e aí calcular outras métricas associadas a essa métrica, não é isso? Isso. Ou não? É isso? É a mesma métrica, só que eu dou um sample na rede, assim, porque a rede é uma simulação. Então, é a mesma métrica, só que ela muda o valor, assim. Só que eu tô rodando várias de uma vez, assim, então, tipo, ele vai mudando os valores e eu gostaria de salvar o valor geral. É como se eu estivesse salvando um frame do fora, assim, eu não sei se é exatamente isso, mas no momento eu tô nessa fase. Você vai precisar... Você vai precisar... Eu não sei como faz isso. Você vai precisar estabelecer posições para salvar, tá bom? Tá. Pensa naquela coisa que você vai criar um contador. Por exemplo, eu tenho um contador que vai ser 1. Ele vai partir de 1 até 1000. Aí, na primeira vez que eu venho, eu calculo um valor que vai colocar na posição 1 desse objeto. Agora, eu posso ter um outro objeto que eu também vou guardar um outro valor na posição 1. Ou eu posso dizer para ele guardar na posição 1 ou na posição 4, porque eu somo 4, por exemplo. Tá. Então é um pouco por aí, assim, de você pensar que você pode guardar várias coisas dentro de um ciclo só, desde que você estruture um objeto para guardar informação que tenha mais dimensões. Ah, tá. Tá bom? Tá, entendi. Se eu fizesse um for dentro do for para isso, você acha que vale a pena? Ou... Eu acho que você não precisa. Acho que só precisa de um contador e muitas dimensões. Por exemplo, um array, você pode calcular na primeira posição da primeira dimensão de um array, depois na segunda posição desse array, na primeira posição dessa segunda, né, dimensão do array, e assim por diante. Eu acho que você não vai precisar. E por que eu estou falando isso? Porque o for, ele demanda muito processamento, então é menor. E eu sei que as redes que vocês trabalham são redes complexas, né? E às vezes pode demorar muito para fazer, processar essas informações a mais, porque você tem mais um for no meio do caminho, assim, tá bom? Sim, tá bom. Nossa, mas obrigada. A gente pode conversar, você pode mostrar depois, a gente pode conversar, mas deixa passar a aula de sexta-feira primeiro.
bom? Tá bom, tá bom. Obrigada. Ah. Então tá bom, gente. Ó, se não tem mais perguntas, a gente tem o que programado para hoje à tarde? Vocês façam 6A, 6B e a gente fecha no final da tarde. Eu vou falar um pouco sobre essa partição da variação dos dados que a gente usa depois nos modelos lineares, que é a nossa próxima aula na quarta-feira. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses modelos lineares no R, tá bom? A gente, no caso... Oh, pois não. Desculpa te interromper. É que tinha uma pergunta no chat, só para te falar. Ah, legal. Vinícius, o que é? Caso não foi erro, foi algo proposital. Obrigadão. Alguém pode ler? É o do Vinícius, Julião? Então, professor, eu tinha perguntado porque em outras linguagens de programação já aconteceu de eu fazer um erro de digitação, aí eu causar um loop sem querer, quer dizer, eu causar um loop e não fechar ele sem querer. E aí ele ficar em loop eterno até dar overflow e eu ter que desligar a máquina porque morre tudo. Aí eu queria saber se no R isso também acontece ou se ele dá um erro e bloqueia o loop eterno de começar. Isso é um erro clássico também, né, na programação, o loop eterno. Então, se você fizer algo como isso, você vai ter que parar a programação. Então, você pode desligar o R ou fazer alguma coisa, mas não existe uma forma automática de fazer isso pelo R, pelo menos até onde eu sei. Ele vai ficar rodando, rodando. O que seria um loop infinito? Por exemplo, você faz um contador e esse contador não tem limite, né? Então, o R ele é um pouco menos sujeito a isso, porque como você tem que dar um vetor, é difícil você dar esse vetor infinito. Mas tem uns outros controles de fluxo que podem acontecer isso. Tem um deles que é o while, né, que também tem outras linguagens, que você faça isso até isso acontecer, até essa condição se satisfazer. Então, o while ele funciona dessa forma, e pode ser que você crie um ciclo no while, e a satisfação, a condição que você estabeleceu lá para ele parar não aconteça nunca. E aí, se não acontecer nunca, ele vai continuar rodando. Tá? Então, vai continuar rodando até essa condição se satisfazer. E aí é um problema. Então, com o for acontece um pouco menos do que acontece com o while. Tudo bem? Entendi. Valeu, professor. Ó, no nosso... Esses controles de fluxo, eles são super importantes. O nosso R Reference Card que eu passei para vocês, ele tem um último tópico lá, que é Programming. Então, esses controles de fluxo, eles são importantes na hora de programar, de fazer funções, tá? E são poucos o que a gente tem, e são clássicos nas linguagens de programação de alto nível, tá? Então a gente tem o for, que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar para vocês depois o if também é um controle de fluxo, você faz bifurcações, né, de possibilidades de programação, se essa condição satisfaz, você faz isso, se ela não satisfaz, faz isso aqui. Tem o while, que eu falei para você, tem o repeat, tem o break, tem o next, tem o if-else, que eu já mostrei o if-else também em algum momento. Mas isso a gente vai falar lá na última aula, tá? Então, esses controles de fluxo são pouco vocabulário que você precisa ter. Com ele, você consegue fazer um monte de coisa em programação mesmo, super poderosa. Você entender um pouco a lógica que está por trás, é isso que a gente vai falar lá na segunda-feira que vem. Tá bom? Beleza. Mais alguma coisa? Será que eu perdi mais outra coisa no chat? Acho que não. Então tá bom, gente. Voltamos aqui às 16 horas, né? 4 da tarde. Beleza. Irina, vê se você consegue ficar com o seu computador ligado, tá bom? Qualquer coisa, você me manda uma mensagem, eu abro a sala. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom almoço a todos. Tchau, tchau.
Ale, Tá. só uma coisa, Oi. minha internet é meio ruim e é possível que ela caia. Tá Será que não é melhor deixar meu USP como organizador? Ele precisa estar dentro? Não, ele não está funcionando, assim, eu coloquei vocês como gerenciadores lá do nosso e-disciplina, mas ele não permite que vocês fiquem em tempo integral, assim, sabe? Mas tudo bem, eu abro a sala, não tem problema não. Que horas você está combinada de Eu posso começar entrar? a hora que a monitoria começar, não tem problema. Tá bom. Acho que o JP falou que é 1h30, né, ou 2 horas, eu não sei direito. Mas a hora Acho que o que pode ser JP as 2, falou, né? Que é a hora do almoço fechada. Tá bom. Aí, beleza, eu te fechado mando às uma 2. mensagem lá no monitoria e aí você vem abrir a sala? Tá bom, venho sim. Beleza, é que minha internet não é muito boa, ela fica caindo, então acho que... Não, é até ruim ficar aberto assim, né? Não é legal. Beleza. Mas tudo bem. Pode deixar que eu abro sim. Então até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ale, desculpa Oi. te chamar de última hora, assim, é só para ter certeza. Então, o tutorial a gente tem que fazer o 6A e o 6B. Isso, 6A e 6B. Então, tá E bom. aí os exercícios também associados, isso para até quarta-feira, tá bom? Tem um só exercício no 6A e são mais 3 exercícios no 6B. Ótimo, tá bom, obrigada, Tá Ale. bom? Tchau, tchau. Tchau.